Olá, o meu nome é Jonathan Góes, eu tenho 23 anos, sou membro da Igreja Adventista do Soberana e tive um reencontro com Deus. Eu conheci a Igreja Adventista desde criança, na verdade, né? A maior parte da família da minha mãe é da Igreja Adventista, então os meus tios que moravam aqui no bairro na época, eles me apresentaram a igreja e toda a educação cristã que eu tive ao longo desse tempo. As coisas começaram a mudar por volta de 2007, mais ou menos. Os meus tios compraram uma casa em outro estado e eles foram morar lá. E na época eu era muito novo, eu não podia ficar saindo muito de casa, e aí eu acabei me distanciando da igreja. Foi aí que as coisas começaram a decair na minha vida espiritual, vamos dizer assim, né? Começou a vir a pré-adolescência e muitas coisas seculares tomaram conta da minha vida. As coisas de Deus eu comecei a deixar para trás e as coisas seculares viraram prioridade para mim. E isso gerou um abalo na minha vida espiritual. Eu tinha noção de que eu precisava me apegar às coisas de Deus, ler a Bíblia, estudar a palavra de fato, mas eu não conseguia. Eu acabava deixando de lado, deixando para trás. Embora eu tivesse alguns comportamentos, atitudes que não condiziam com o que Deus queria para a minha vida, eu nunca esqueci dos ensinamentos da Igreja Adventista, daquilo que os meus tios me ensinaram quando eu era criança, e isso sempre ficou comigo aqui dentro, durante a minha pré-adolescência, adolescência, durante o tempo que eu fui crescendo. E as coisas começaram a mudar de forma positiva no começo desse ano de 2020. Nesse ano eu percebi que eu precisava fazer algo diferente, e uma das coisas que eu mais queria era entender a Bíblia. E aí que eu comecei a pesquisar por isso dos bíblicos. E foi aí que, através do YouTube, eu encontrei o Bíblia Fácil, da Novo Tempo, pelo pastor Arilton. Então eu comecei a fazer os estudos, responder os questionários, e de fato eu percebi essa mudança, percebi que de fato eu estava entendendo aquilo que eu estava lendo. E foi aí que eu percebi que eu precisava de algo a mais na minha vida. E foi aí que eu escolhi o batismo. Mandei o meu pedido de batismo para Novo Tempo e chegou aqui na cidade Soberana, né, na Igreja Adventista da cidade Soberana, através do pastor Paulo. Aí ele foi na minha casa, conversou bastante comigo e aí ele fez o encaminhamento do meu batismo, né? E no dia 23 de maio, uma das minhas maiores realizações, né, foi uma das minhas maiores escolhas. Aliás, né, foi a maior escolha da minha vida, aconteceu no dia 23 de maio, onde eu me batizei. O Jonathan vai se submeter a Deus como o pai dele, a Jesus Cristo como seu ensinador e ao Espírito Santo para ajudá-lo a caminhar a caminhada cristã agora como uma criança, a aprender a amabilidade, o perdão e graça, sabedoria. E agora o pastor Paulo, segundo a vontade do mestre, olha aí, ele, para o perdão dos seus pecados, Jonathan, para que você faça parte da família de Deus. O pastor Paulo agora o batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria. Indo ao reino, Jonathan. É muito bom. Olha aí, você tá em casa aí? Tá no sofazão? Oi, se ajeita. Isso, se ajeita. É a sua hora agora de tomar sua decisão também. E foi com o batismo e todo o acolhimento da Igreja da Cidade Soberana que de fato eu tive um reencontro com Deus. Toda a minha vida espiritual que eu tinha lá na minha infância e que esfriou durante a minha adolescência, veio agora e transformou a minha vida. E de fato eu passei a ser uma pessoa mais feliz, né? Porque hoje de fato, dia após dia, eu busco viver o ideal de Deus, colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Comecei a pensar mais na minha saúde, comecei a melhorar a minha alimentação, as minhas atitudes, passei a ser uma pessoa menos impulsiva, que pensa antes de agir. Então eu tenho muito a agradecer a Novo Tempo por todo o estudo que eles me disponibilizaram e a todo o Ministério Jovem da Igreja Adventista do Soberana por todo o acolhimento que eu tive durante esse tempo. E agora o que eu quero é passar isso adiante, passar esperança para as outras pessoas, para que elas saibam que escolher Jesus na vida delas, colocá-lo em primeiro lugar, vai ser a melhor escolha da vida delas. Muito obrigado.